você faz em relação desta visita de Janet Yellen na China, se essas falas também dela sinalizaram uma preocupação, se isso de alguma forma pode acabar atrapalhando, né, o intuito objetivo da viagem dela, que era trazer ali uma sinalização de uma relação mais amistosa, menos tensa, como se criava ali, né, estava tendo nos últimos meses. Você acha que, de alguma forma, essa sinalização de preocupação dela em relação a essa questão chinesa pode acabar atrapalhando aí essa relação? O fato é que nessa história toda, o que nós temos observado é que a relevância global dos Estados Unidos tem diminuído paulatinamente. E o cenário global, se por um lado você tem os Estados Unidos determinando a taxa de juros global, a taxa de crescimento do mundo hoje em dia é feita pela China. E a China anunciou recentemente de que, e isso foi reconhecido internacionalmente, de que a taxa de crescimento da China deverá crescer acima da expectativa global. Então, para os Estados Unidos, é importante retomar um relacionamento mais profícuo com a China. E o fato é de que este governo do presidente Biden tem sido pior do que o relacionamento com o presidente Trump. E um dos elementos desta situação toda é justamente a questão dos semicondutores que os americanos estão subsidiando altamente para produzir localmente. E a China também tem feito a mesma coisa em razão da instabilidade de Taiwan, é uma situação complexa, e também o fato de que eles estão planejando se tornar aí nos grandes produtores globais de semicondutores. Obviamente que, ao fazer isso, o governo norte-americano tem muito claro de que não terá o mesmo nível de competência e de capacidade de produção que os chineses terão, porque é só você observar a atuação chinesa na questão do comércio internacional de eletrônicos e você observa isso. Então, o que você nota é que o governo norte-americano tentará, nas mais variadas maneiras possíveis e imagináveis, criar sempre obstáculos nesse processo. Então, o fato é de que o novo normal será esta situação de constante conflito entre os dois e serão pontos pequenos, muitas vezes, mas que são importantes tanto para a China como para os Estados Unidos. Então, a visita da Yellen na China tem aí o objetivo de tentar aparar algumas arestas, mas o fato é de que os dois são concorrentes. E esta concorrência vai se dar nos mais variados níveis. E, obviamente, que para os norte-americanos não interessa que a China obtenha aí o controle ou o domínio da tecnologia de ponta a ponta. E é por essa razão que a gente vai notando que essas medidas, ou algumas vezes, como alguns chineses chamam, estas cascas de banana serão colocadas justamente para impedir que o processo avance da maneira como é esperada pela própria China. Felipe. Professor, o senhor falou muito bem, precisa haver um alinhamento, já que são duas das maiores potências mundiais, e quando a gente fala nisso, a gente fala comercial e, claro, não dá para deixar de lado do lado bélico, né? Então, esse entendimento precisa ser do lado comercial, até para não gerar mais desentendimentos na outra área, na área bélica, evidentemente. Veja, são duas áreas distintas, né? Porque no comercial a China já ganhou esta batalha. A China hoje é o maior parceiro comercial de mais de 140 países e territórios do mundo. Os Estados Unidos estão muito longe disso, não é? Então, a guerra comercial, se nós pensarmos, a China já ganhou e já venceu. Se você pensar que você tem 193 países membros nas Nações Unidas, 220 países no total, e desses mais de 140 tem na China o seu maior parceiro comercial, para mim a batalha nesta área comercial já está mais ou menos resolvida nesse aspecto. Agora, a questão da defesa é justamente o problema que os Estados Unidos têm criado, justamente utilizando Taiwan, utilizando a Austrália, utilizando uma série de, até mesmo uma tentativa de forçar a Índia a assumir uma maior relevância regional na questão da defesa, e é uma das cascas de banana que os chineses falam que os norte-americanos estão colocando. E você vê, e é interessante isso, que tem muita gente no Partido Republicano, por exemplo, que acredita que você tem necessariamente de ter uma guerra entre China e Estados Unidos.
Agora, os chineses têm claro, e aqui é uma verdade, de que se o objetivo do país é chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos, até para a solidificação do próprio Partido Comunista na sua esfera e na sua atuação de poder, eles entendem que é necessário que não haja mudança de rumos, não haja grandes alterações. E uma situação bélica causaria problemas. Então, o que você nota é que existe maior quantidade de ameaças, de tentativas de colocar e de criar problemas feitos pelos Estados Unidos que pela China, não é? Então, a China não tem adotado essa postura de costurar alianças regionais, coisas parecidas. A atuação da China tem sido, sem dúvida, na área comercial, onde eles já ganharam essa batalha. Agora, a grande questão é se impedirá que utilize-se a parte da defesa para criar outros tipos de problemas. E, nesse sentido, eu tenho claro que os chineses